Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês sobre o desenvolvimento do grupo vegetal, ou seja, vamos falar um pouco de botânica e da origem dos grandes grupos vegetais. É comum a gente usar no nosso dia a dia a palavra filo, tá? Nos livros, certo? Nas aulas. Filo. Na botânica, usa-se também o termo grupo vegetal, certo? Lembrando que o que eu vou falar hoje considera que o grupo vegetal é monofilético, ou seja, todos os vegetais são descendentes de um único ancestral comum. E para isso a gente usa como um recurso da taxonomia, que é a área da biologia que estuda a organização e a classificação dos seres vivos, a gente usa uma coisa chamada chave cladística. Então eu vou usar neste vídeo uma chave cladística clássica, certo? Olha aqui, são esses ramos que explicam de ordem crescente a evolução dos grupos dos seres vivos, no caso aqui dos grupos vegetais. Então, da esquerda para a direita, você vai ter então a evolução desde o ancestral comum até chegar nos seres vivos atuais. No caso, na flora atual. Tá legal? Bom, para começar, nós começamos aqui justamente no ancestral comum. Vou ficar aqui mais de lado para não atrapalhar o visual. Olha só, nós consideramos que o ancestral comum de todos os vegetais são as algas, certo? Porém, as algas, elas não possuem tecidos bem definidos, certo? Elas podem, por exemplo, se reproduzir por qualquer parte do corpo, não necessitando de órgãos reprodutivos exclusivos. E isso é um dado importante para a gente entender. Ou seja, o nosso grupo aqui representado de vegetais, eles têm como ancestral comum uma alga. Pode ver aqui, ó. Certo? Muito bem. Então aqui, olha, eu tenho uma alga verde ancestral, tá? Do tipo uma clorofícia, tá? Ou uma clorofita, né? Então essa alga, ela deu origem aos vegetais como nós conhecemos, né? Até hoje existem os vegetais primitivos, os vegetais que não sofreram tantas transformações, né, durante a evolução da vida, certo? Ok, vamos lá. Então, tem aqui, ó, a alga verde ancestral. Bom, a árvore ou o cladograma, ele tem ramificações, cada ramificação representa um grupo vegetal diferente, certo? E essas marquinhas aqui que estão em vermelhos, entre uma ramificação e outra, são as novidades evolutivas que apareceram no decorrer do processo evolutivo, certo? Então, vamos imaginar o seguinte: numa determinada área ou em várias áreas do planeta, numa determinada época geológica, grandes regiões que eram cobertas por água, de repente, esse de repente entre aspas, porque ao longo de muitos anos, essas áreas alagadas se tornaram áreas secas, certo? E aí as algas, como eram fixas, elas ficaram à mercê da atmosfera, ou seja, a água desapareceu, ou seja, ela evaporou, ou uma massa de água grande recuou por conta da dinâmica, da movimentação de placas tectônicas ou fenômenos, né,
geológicos daqueles locais específicos, as massas de água foram se deslocando e abandonando as algas à própria sorte, né? E as algas, obviamente, a maioria delas não suportaram, né, ficar expostas por muito tempo à atmosfera, uma vez que elas são acostumadas a viver embaixo d'água. Porém, algumas algas, no caso algas verdes, elas já apresentavam algumas características evolutivas interessantes. E essas características, seguindo aquela ideia darwinista da evolução, elas proporcionaram a essas algas específicas uma chance de sobrevivência, tá? Então, nem todas morreram, algumas sobreviveram. E o que elas tinham de diferente para sobreviver? Bom, elas podem ter apresentado películas, né? Películas de revestimento mais resistentes à evaporação de água, cutículas, né? Nas partes vegetais. E seguramente só sobreviver não é o suficiente, é necessário se reproduzir. Então, para que elas pudessem se reproduzir, elas também apresentavam uma novidade evolutiva que era o embrião multicelular. O embrião é a chave para a formação de novos tecidos, de uma nova organização dos seres vivos. Então, por conta disso, esses pequenos sobreviventes conseguiram não só sobreviver, mas dar origem a um novo grupo de vegetais, o embrião multicelular, e também regiões específicas para a reprodução, ou seja, eles não mais se reproduziam por qualquer parte do corpo. Por quê? Porque isso é uma particularidade que favorece as algas, que estão cercadas por água. Não favorece um ser vivo, uma planta terrestre, que não tenha água para facilitar, por exemplo, a movimentação dos gametas. Então, a necessidade de estruturas especiais para guardar, desenvolver, proteger órgãos reprodutores, ou seja, uma das características que proporcionaram a sobrevivência desses seres vivos fora da água foi o desenvolvimento de estruturas reprodutivas específicas. E é aqui nós vamos chamar essas duas estruturas de arquegônios, que são os órgãos femininos, e os anterídeos, que são os órgãos masculinos, certo? Então, essas novidades evolutivas deram origem ao primeiro ramo vegetal, ao primeiro grupo vegetal, que originou as briófitas, tá? Bom, antes de mais nada, é bom a gente lembrar o seguinte: como ele tem um embrião, né, multicelular, que é uma novidade evolutiva, tá? Essas são chamadas seres vivos ou plantas que vivem fora da água, são chamadas também de embriófitas, porque tem embrião multicelular, embriófita. A palavra embriófita já está te dando uma dica que ela tem o embrião. Porém, o grupo vegetal pode todo ele ser chamado de embriófita. Todo ele. Embriófita é o mesmo que planta, é o mesmo que vegetal. Você falar vegetal, você falar planta e você falar embriófita é a mesma coisa, certo? Então, aí você tem o reino das plantas, o reino plantae. Então, aí todos esses 4 grandes grupos são
embriófitas do reino Plantae. Bom, aí o que acontece? As briófitas, como elas são descendentes diretas, né, evolutivamente falando, das algas verdes, elas ainda guardam muitas características das algas, como por exemplo, um tecido muito delicado, apesar de novo, ainda é muito delicado, muito frágil, certo? Ausência de vasos condutores de água, não tem raízes de verdade, caule de verdade, folhas de verdade. Elas têm estruturas semelhantes a elas, né? E que podem desenvolver características ou funções semelhantes a elas, tá? A essas estruturas que eu estou te falando. Então, elas ainda são plantas primitivas que existem até hoje. A briófita que eu vou citar como exemplo é o musgo, certo? O musgo é uma briófita, aquela vegetação que se hospeda em cima de pedras nas margens dos rios, em muros umedecidos, tá? Nas guias das calçadas, entre a calçada e o asfalto, tem aquelas guias que ficam esverdeadas porque são muito úmidas, que é uma espécie de calha onde corre a água, certo? Então ali você tem um ambiente ideal para o desenvolvimento de musgos, que são exemplos de briófitas, tá? Estou dando só um exemplo, tá, gente? Então aqui, ó, você já tem um habitat que é ideal para elas, que é um habitat úmido e sombreado. Úmido e sombreado. Úmido e sombreado tem uma razão. Por quê? Bom, úmido porque, como ela é aqui surgiu após a alga, então ela tem ainda características que dependem da água, da umidade, né? Então elas precisam do ambiente úmido e de um ambiente sombreado, ou seja, se bater sol direto, elas podem desidratar. Elas ainda não têm películas, né, bem espessas para proteger as suas partes da evaporação, né? Quando bate o sol, a água evapora, é uma transpiração que tem. Então o ideal para ela é ficar em ambiente úmido e com sombra mesmo, certo? E aí também tem um outro detalhe, elas não têm raízes e caules com canais por dentro, que são os vasos condutores. Elas são avasculares. Se elas são avasculares, elas não têm condições de crescer muito. Por quê? Se elas crescem muito, né, a água não consegue chegar à parte mais alta da planta. Isso porque a água ela só consegue passar de uma célula para outra por um processo chamado de difusão. É um processo lento e não é muito eficiente se a planta crescer muito. Se a planta crescer muito, as células lá de cima receberão pouca água e acabarão não se desenvolvendo, tá bom? Então são plantas que não crescem porque são plantas avasculares. Tá? Bom, aí o que acontece? Seguindo aqui na evolução, nós deparamos com mais novidades evolutivas. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Apareceu, por exemplo, um esporófito dominante. O que é um esporófito dominante? Vê, essa parte verdinha aqui, ó, tá? É uma parte que produz os gametas. Gametas masculino e feminino. A gente chama isso de gametófito, tá? E o esporófito é essa parte de cima que produz esporos. Os esporos são células especiais que já conseguem desenvolver uma nova planta. É comparadamente semelhante a uma semente, tá? Cai ali e desenvolve uma planta nova, se cair no ambiente úmido e sombreado. Bem lembrado, tá? Agora aqui a parte verdinha é a parte do gameta, que faz o gameta masculino e o gameta feminino. Não se esquecendo que elas já têm arquegônios e anterídeos, que são órgãos femininos e masculinos, respectivamente. Então aqui, ó,
tá? O gametófito, que é a parte verdinha, é a parte que é duradoura. Por quê? Porque ela é a parte também que faz a fotossíntese. Ela é verde, ela tem fotossíntese. Então ela não pode desaparecer. A parte que desaparece, que é temporária, né? É essa parte de cima aqui, ó, que é a parte que tem os esporângios, que tem as estruturas que produzem esporos, tá? Então o esporo só nasce na plantinha quando ela tá já fecundada, aí cresce aquela estrutura que produz o esporo, que solta o esporo depois, tá legal? E depois que ela cumpre essa missão, ela simplesmente cai, e é como se fosse uma flor que cai depois que ela faz a reprodução. Então, o esporófito, ele é temporário, o gametófito, ele é duradouro, fica a vida inteira. Agora aqui, olha o que aconteceu. Apareceu o esporófito dominante. O esporófito dominante significa que a parte que produz esporos é a parte que vai durar, é dominante, tá bom? Então ele é dominante, então ele vai, né, perdurar. Por que que ele é dominante? Porque justamente ele está na folha. E a planta não pode perder a folha. Se ela não perde a folha, ela é dominante. Então, por quê? Se ela perder a folha, ela não faz fotossíntese. Portanto, ela não se alimenta. Então, o esporófito dominante apareceu aqui, ó. Tá? Trocou. Ao invés de ser o gametófito dominante, agora é o esporófito que é o dominante. E ele está na folha. Se ele está na folha, então ele vai ficar para sempre. Por quê? Porque a planta não pode perder a folha, sobre o risco dela perder a capacidade de fazer a fotossíntese. Outra coisa que aparece que é bem importante lembrar é o desenvolvimento de vasos condutores. Aparecem os vasos condutores aqui. Então, os vasos condutores de seiva, tanto a seiva bruta como a seiva elaborada. Mas vamos pegar a seiva bruta, que é água e sais minerais. Então, essa planta aqui, ela já consegue transportar sais minerais junto com a água. Isso é um grande passo, né, para o domínio do ambiente terrestre. Pode ver, as samambaias ainda gostam de ambiente úmido, certo? Porém, já elas possuem vasos condutores. Os ambientes não precisam ser tão sombreados assim. Então elas não ficam só naquele escurinho da mata, elas se expandem mais. Ou seja, o ganho de vasos condutores proporcionou a esses vegetais maior independência da água. E com isso, elas puderam também crescer, né, mais do que a briófita. Por quê? Porque elas têm condições de levar a água, conduzir a água por dentro delas até chegar à última folha lá em cima. Portanto, são plantas vasculares. A única avascular é essa, tá? E elas têm também, obviamente, para ter essas estruturas por dentro, elas precisam ter folhas, caules e raízes de verdade, tá bom? Então, a partir daqui surgiram as plantas vasculares. São essas outras três aqui, ó. A partir das pteridófitas, aí depois vieram as gimnosperma e depois as angiosperma. Todas elas são plantas vasculares, porque tem vasos condutores. A única avascular é essa primeira aqui, que é a briófita, certo? Ok, caminhando mais um pouco na evolução, a gente encontra aqui mais uma característica, mais uma novidade evolutiva. Essa novidade é a semente. A semente e o crescimento lateral. Tá? A semente, gente, ela é muito importante, porque a semente, ela contém dentro dela um embrião. Ela guarda o embrião. A semente, para o vegetal, é o equivalente ao ovo
para o animal. Então ela carrega o embrião, ela carrega os anexos embrionários, ela carrega alimento para alimentar esse embrião, para fazer esse embrião se desenvolver, crescer com mais eficiência e mais independência da planta mãe que deu origem àquela semente. Percebem como é importante isso aí, né? Então isso aqui, ó, a origem das sementes proporciona o surgimento de mais um grupo, que são as plantas com sementes. No caso, a primeira planta com semente é a Gimnosperma. Ela tinha e tem ainda, né, porque ela ainda existe, esse grupo ele tem a semente, mas ele não tem ainda o fruto. Então ele tem a semente, mas não tem um fruto. Então ele é uma gimnosperma, que significa semente nua. Então ele tem um caroço, mas não tem um fruto em volta do caroço, certo? Então aqui no caso a araucária, o pinheiro, são exemplos de gimnosperma. E uma coisa, gente, que apareceu aí, que foi muito importante também, o que é o surgimento do grão de pólen. O que é o grão de pólen? É uma estrutura da planta masculina que carrega os gametas dentro. Mas como essa planta já tem uma independência da água, olha só que sacada. Você precisa entender, como a gimnosperma já tem grão de pólen, o grão de pólen pode ser levado pelo vento. Portanto, ela não precisa da água, como esses outros dois, para o processo reprodutivo acontecer. Ela pode usar o vento. O vento carrega o grão de pólen desde o órgão masculino para o órgão feminino. Ambos são chamados de estróbilo masculino e estróbilo feminino. Então, quem carrega é o vento. A partir do momento que apareceu o grão de pólen, as plantas se tornaram independentes da água para fazer esse transporte. Agora é o vento. Olha que interessante. O vento, né, ele está sempre disponível. A água não. Ela depende de uma chuva, depende de um período chuvoso. O vento não, tá? Porque os grãos de pólen são adaptados para serem transportados a mais suave brisa que aparecer. Perfeito? Então, isso aqui é um grande ganho também. Não só a semente, né? Mas também o surgimento do grão de pólen, que usa o vento. Aí, pessoal, aparece mais algumas vantagens evolutivas ou novidades evolutivas, que são o quê? O surgimento das flores e o surgimento dos frutos. A flor é o órgão reprodutivo de uma planta, certo? A planta que tem flor, ela é chamada de angiosperma. Então, a angiosperma é uma planta que tem flor e é uma planta que tem também o fruto. O fruto, ele é originado da flor, certo? É ele que gera, a flor é que gera o fruto. Dentro da flor tem um ovário. Esse ovário é, ao mesmo tempo, ovário e útero. Ele recebe o gameta masculino, lá dentro tem uma célula feminina, uma oosfera, a fecundação, e dali se expande o ovário como se fosse um útero, que forma fruto, certo? Então, a angiosperma, ela tem flores e tem fruto. A flor, ela dá ao vegetal mais vantagens na hora da reprodução, porque agora com a flor não é mais o vento apenas. Agora, além do vento, existe também o animal, que pode ser, por exemplo, o inseto, pode ser um pássaro, como o beija-flor. Então, eles vão fazer esse movimento, eles vão se alimentar de uma água adocicada, de uma seiva adocicada na flor, e em troca elas vão ter os grãos de pólen grudados no seu corpo, vão sair daquela flor e vão numa outra flor fazer uma entrega de grão de pólen. Quer dizer, o grão de pólen agora
pega carona num animal, né? Num agente polinizador. Além do vento, mais um a ajudar, mais um elemento a ajudar a transportar o pólen. Aí, gente, as plantas angiosperma tomam conta do mundo, estão em qualquer parte, certo? Porque são plantas que têm semente, que herdaram da gimnosperma, tem flor, que é uma novidade evolutiva, tem fruto, que é outra novidade evolutiva. O fruto, no caso, ele serve para propagar a semente. Por quê? O fruto, ele carrega dentro dele ou na superfície dele as sementes. Aí, o que vai acontecer? O fruto, ele é um alimento para animais, né? Aí, o que acontece? O animal se nutre do fruto, que tem bastante carboidrato, né? Bastante energia, tá? Tem vitamina, tem sais minerais. É uma ótima refeição o fruto. Então, o animal, ao comer o fruto, ele pode engolir a semente. Depois, num outro lugar que ele vai, ele despeja a semente juntamente com as fezes, né? Então ele pega a semente aqui e lá longe ele vai depositar a semente junto com as fezes, que serão o próprio adubo, né? daquela semente, para germinar a semente. Então é muito interessante o fruto. O fruto chama a atenção dos animais para que eles comam. O animal, às vezes, se é um primata, por exemplo, ele pode cuspir a semente longe. Ele pode descascar a semente, ele pode jogar fora manualmente. Se é um outro animal que não tem habilidades manuais, ele simplesmente vai engolir e depois liberar nas fezes. Como é o caso de alguns pássaros, por exemplo, que comem pequenos frutos e depois defecam, inclusive nas suas fezes, a própria semente em cima de uma árvore que ele visita, e é por isso que tem aquelas árvores que tem plantas empoleiradas lá em cima. São os pássaros que levaram sementes para lá. Então aí você tem as plantas com sementes. Então as plantas com sementes e as plantas com flores e as plantas com frutos. Flores e frutos e sementes, né, compõem um magnífico arsenal de estruturas que possibilitaram o domínio do mundo pelos vegetais. É isso aí, gente. Se esse vídeo foi importante para você, dê um like, certo? Compartilhe, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Tchau!